E aqui comigo já está nosso comentarista político, Cláudio Prisco Paraíso. Boa tarde, Prisco. Prisco, você concorda, você acha que é melhor a questão de imprimir, o voto é mais seguro, ou você acha que já existe muita segurança do jeito que está? Não, é imprescindível. E a Justiça Eleitoral, jamais tem que fazer isso, não sendo nessa eleição, na próxima, com cobertura de 100%. Porque tivemos um caso aqui em Santa Catarina, em 2014, que deu problema em urnas, e um deputado que deixou de se eleger por 42 votos, certo de que teria votos suficientes naquela urna, e que não foi possível verificar se tinha os votos ou não tinha. Então isso não é possível. Ou imprime, ou a urna tem que proporcionar a possibilidade de recontar votos ou de reverificar o voto dado pelo eleitor. Senão, é uma vulnerabilidade inexplicável que coloca aí em tela, em discussão, em debate, a segurança efetiva da urna eletrônica. Prisco, antes da gente falar do cenário político, já tem internautas comentando, vamos comentar, mostrar o que o pessoal de casa está falando a respeito dessa questão da votação das eleições. Não confio, olha só, o Antônio Carlos falou, eu não confio na urna eletrônica, não gera confiança. Ó, o povo está falando que não. Temos mais comentários. Olha, o Pedro Gabriel, 100% voto impresso. São os nossos telespectadores, internautas aí, mostrando que acredita opinião como a tua. Exato. Não, e não são poucas as pessoas, inclusive especialistas, professores, catedráticos, levantando dúvidas acerca da confiabilidade da urna eletrônica, a começar por uma situação basilar. Por que a urna eletrônica não foi adotada na maior democracia do mundo, os Estados Unidos, ou nas grandes democracias europeias, como a Alemanha, a Itália, a Espanha, Portugal, França e daí por diante? Acho que é um tema que poderemos colocar brevemente aqui em debate no SBT. Interessante sugestão. Ok? Por isso que vamos falar do cenário político agora de Santa Catarina. Poderemos ter novos prefeitos em Blumenau e Joinville? É isso mesmo, temos aqui um telão. Ontem estive em Joinville, acompanhei uma homenagem muito forte, muito representativa e muito merecida ao presidente da Celesc, Cleverson Servert, e lá pude perceber nas conversas, as mais variadas, de que efetivamente o prefeito Udo Deller, à esquerda, reeleito da maior cidade do Estado e a mais importante economicamente, examina concretamente a possibilidade de uma renúncia a 6 e 7 de abril, prazo fatal de desincompatibilização. E não só ele. Napoleão Bernardes, um pouco diferente. Tudo leva a crer que já tomou a decisão e que renuncia agora no mês de março para concorrer ao Senado. Não sendo possível, concorre à Câmara dos Deputados. Agora, a situação de Udo Deller é uma situação que gera um desdobramento maior, não apenas no contexto interno do PMDB. Sim, porque ele vai disputar com Mauro Mariani, que também é do norte do estado e que já declarou ser pré-candidato, e Eduardo Moreira, que começa a se ensaiar, pelo exercício do governo do estado, a uma pré-candidatura. Os três disputariam, Eduardo Moreira abriria para Udo Deller e os dois do norte se enfrentariam? Ou, eventualmente, Udo poderia ir ao Senado com Eduardo ao governo, mas disputando com Mauro Mariani ou não? Enfim, as conjecturas as mais variadas. Inclusive, fala-se em Joinville que Udo Deller poderia, inclusive, ir para outro partido, se não conseguisse concorrer ao governo pelo PMDB, para se justificar perante a sociedade joinvilense diante da renúncia, poderia procurar um Democratas, um outro partido e correr ao Estado, ao governo do Estado. É bem verdade, um pequeno partido, pouco tempo de televisão, sem estrutura partidária, como é o caso do PMDB, mas, de qualquer maneira, são especulações as mais variadas, Margem. Vamos falar de outro nome importante da nossa política, Esperidião Amin. O que está por trás dessa candidatura? Muito bem, temos ali Esperidião Amin, que foi lançado ontem. Não, outro... O próximo? Tivemos um probleminha técnico. Temos técnico. aqui um telão onde vai aparecer, possivelmente,
Esperidião Amin e Gelson Merizio. O que está por trás dessa candidatura de Esperidião Amin? Está justamente o fato de que ele consegue, o que foi dito ontem, reforçar o projeto de Merizio. Esperidião Amin sabe que não tem o controle partidário e que não será candidato a governador. Agora, ele estando como pré-candidato, ele também ocupa espaço, dispara na direção do PMDB, seu principal adversário, lá Amin, aqui Merizio. E com isso, o que acontece? Ele reforça as pretensões de Gelson Merizio. Esperidião Amin sabe muito bem que a partir do momento que Merizio afrouxar, automaticamente o PSD se alinha ao PMDB e reedita a aliança, isolando o seu PP progressista. Então, a sua pré-candidatura é uma forma de também dar uma injeção de ânimo no projeto de Gelson Merizio. Relação essa que não é exatamente o que pretende, relação de convivência eleitoral, que não é o que pretende Raimundo Colombo, que continua apostando em quê? Numa aliança com o PMDB. E aí eu corto a sua pergunta, Marja, e já vamos para o telão com Raimundo Colombo, que aniversaria amanhã, que retorna hoje do exterior, do seminário que participou na Espanha, e já solicita um mês de férias à Assembleia. Férias essa que vão permitir que Eduardo Moreira continue mais um mês à frente do governo do Estado. Isso desaponta os PCDistas, porque nesse intervalo pequeno, 2 semanas, além de criticar pessoalmente o presidente do PSD, Gelson Merizio, ele adotou uma série de medidas que incomodaram PCDistas e progressistas. Por exemplo, Raimundo Colombo ficou 7 anos querendo extinguir as regionais. O PMDB não deixou. Eduardo Moreira, em 72 horas, desativou 15 das 35 regionais. Cancelou uma nomeação feita por Raimundo Colombo. A partir do momento, entre outras coisas, a partir do momento, demissão de comissionados do PSD, inclusive, a partir do momento que Raimundo Colombo deixa correr o barco, que Eduardo Moreira vai continuar governador, é sinal que ele está avalizando as medidas de Eduardo Moreira. De olho em quê? Marcha no segundo voto do PMDB para o segundo turno, para a disputa ao Senado. São 2 votos, só que se queima com o próprio PSD, seu partido, e com o PP progressista. Ou seja, temos aí um cenário político bastante conturbado, bastante agitado, muita movimentação até 5 de agosto, prazo fatal das convenções homologatórias. Então tem muita coisa ainda, muita água para rolar debaixo da ponte. Sem dúvida nenhuma, ok? Vamos ler mais comentários sobre o voto impresso, olha só. O Hélio Cardoso, o voto não pode ser eletrônico, pois não se tem confiabilidade. Pode ser fraudado, a não ser que ao votar seja em seguida impresso. Temos mais comentários? É isso mesmo. Ó, o Lúcio Mei, sou a favor do voto antigo. O Pablo já diz, não confio nas urnas. O Douglas D. Eu sou o Douglas de Lajes, Santa Catarina, e não confio nas urnas eletrônicas, podendo com um programa ser facilmente manipulados. As pessoas não estão confiando nas urnas. Se não tiver voto impresso, quem decide não é o eleitor, mas sim o TSE e os partidos grandes. Participação, então, pelo WhatsApp do SBT Santa Catarina. 100% de desconfiança. Não Totalmente. vimos uma manifestação de crença, hein? Isso é assunto para ser colocado em debate, hein? Também, a descrença no sistema eleitoral brasileiro. Desconfiança.